Parece que a escola está voltada para atender, está mais preocupada em atender a BNCC do que o aluno. Vocês já viram isso acontecer? Nossa, eu tenho. Ah, não, a BNCC manda ensinar isso aqui. É mais importante eu ensinar isso aqui tudo do que eu focar minha atenção para ensinar esse aluno aqui. Ó. Só que percebe que tem uma incoerência nessa fala? Ah, não, eu preciso ensinar esse conteúdo todo. Só que o que é ensinar? Ensinar é o quê? Ensinar é criar a possibilidade do outro aprender, né? É fazer a mediação entre o aluno e o conhecimento. Se o aluno não aprende, o ensino não existe. Faz sentido? Se o aluno não aprende, o ensino não existe. Então, quando você fala, eu vou ensinar esse currículo todo aqui, esse ano letivo, e pronto, vai ter que ser isso aqui tudo, é o mínimo, está na BNCC. Só que se você fala que vai ensinar esse conteúdo todo e uma porcentagem dos seus alunos não aprendeu todos os tópicos, outra porcentagem só aprendeu metade dos tópicos, o suficiente para passar, e um ou outro aluno não aprendeu nem metade dos tópicos, deveria ser reprovado. Talvez seja reprovado. E tem um aluno com deficiência que não aprendeu nenhum tópico sequer. Tem alguma coisa de errado, não é? Se eles não aprenderam, quer dizer que o ensino não aconteceu. Então não adianta a gente se enganar. Ah, não, Leandro, eu apresentei todos os tópicos do ano letivo. Tá, uma coisa é apresentar todos os tópicos, outra coisa é garantir que seus alunos aprenderam todos os tópicos. Tá, Leandro, talvez não seja possível que essa turma aprenda todos os tópicos. E agora? Vai fazer o quê? Cada caso é um caso. Cada escola, é uma situação específica. Você que está numa escola que tem uma turma que tem um grande atraso em conhecimentos básicos de operações matemáticas, e você é um professor de matemática, e você percebe que o que você precisa ensinar necessita desse fundamento matemático que eles não possuem, o que você vai fazer? Vai focar a sua atenção em ensinar o que está lá no currículo geral, nível Brasil, para você ensinar, ou vai focar a sua atenção em ensinar algo específico para atender a necessidade daquela turma? Passei por uma situação bem específica. Bem específica, tá? Eu, Leandro Rodrigues, me matriculei no curso de Ciência da Computação. Ciência da Computação. Eu estudei o meu ensino médio numa escola estadual. Tem uma escola estadual num bairro perto da minha casa. Eu ia a pé e voltava a pé todo dia para a escola. E coisa de 1 quilômetro de distância, ou dois, não sei. Eu ia e voltava a pé todo dia para a escola. Estudei o ensino médio na escola estadual. Tudo bem, tá, gente? Faltou alguns professores. Alguns professores entraram em greve, depois ficou um pouco sem, depois apareceu. E era assim na minha época. Não sei se hoje é assim ainda. Às vezes falta professor, às vezes não vem, às vezes aparece. O fato é que deram um jeito lá e formaram uma turma. Formaram. Nós fomos a primeira turma de ensino médio formada naquela escola estadual. Primeira turma de ensino médio formada naquela escola estadual, mas nós não vimos todos os conteúdos, tá? Não, nós não vimos. Não foram apresentados todos os conteúdos para a gente e nós muito menos aprendemos todos os conteúdos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu fui para a faculdade sem ter uma base necessária para entender o que seria ensinado naquela faculdade. Um curso de ciência da computação, a base dele é matemática. Para você ter ideia, eu não sabia disso, eu fui lá inocente, tadinho. Eu fui lá e me inscrevi naquele curso sem ter a base de conhecimento matemático necessário. A primeira disciplina que a gente teve lá foi cálculo diferencial integral 1. E no semestre seguinte, cálculo diferencial e integral 2. Não dá para você aprender cálculo diferencial e integral sem ter o conhecimento de matemática do ensino médio. Todo direitinho aprendido. Sabia disso? Eu não sabia disso. Mas eu descobri isso me reprovando na disciplina, tirando notas baixas na prova. Porque a professora começava a falar de uma coisa que eu nem sabia que existia, como se eu já soubesse. E mesmo que ela quisesse adaptar a atividade para mim, ou para os colegas que estavam ali numa situação parecida com a minha, ia faltar fundamento, ia faltar base. Eu não aprendi o fundamento para que aquele conteúdo ali superior fizesse sentido na minha cabeça.
Não dava para fazer sentido sem conhecer os fundamentos. Sabe o que eles tiveram que fazer? Criar uma disciplina extra para suprir o nosso atraso de ensino de matemática da escola estadual que a gente estudou. Tiveram que criar uma disciplina extra para suprir esse atraso. Ou seja, o que isso se chama? Se chama reforço e adaptação curricular, não é? E foi o que fizeram. Por quê? Porque não tinha outro jeito. E eu estou falando, e essa situação, o conceito é muito parecido com o que está acontecendo hoje. Tá? O conceito é muito parecido. É um aluno que não tem os fundamentos para entender a sua disciplina em profundidade, da forma como ele poderia aproveitar ao máximo, porque falta para ele a oportunidade de ter aprendido coisas que ele deveria ter aprendido nos anos anteriores. Assim como eu cheguei dentro de uma sala de cálculo diferencial integral, comecei a olhar para o quadro e não entendi nada, e por mais incrível que aquela professora fosse, por mais incrível que fossem as adaptações para que ela me fizesse entender o que ela estava mostrando ali, os exemplos, as metáforas, a ajuda das outras pessoas, por mais que todo mundo quisesse ajudar o máximo possível, eu não ia entender. Por quê? Porque eu tive anos de conteúdo que não foi aprendido antes de matemática. Anos inteiros de conteúdo que não foi aprendido. E não iam resolver essa lacuna com uma explicaçãozinha de uma hora para outra. Não ia dar certo. Eu ia precisar entrar num processo de ensino com início, meio e fim. Porque é assim que a gente aprende. Um processo de ensino, uma aula, atividade, exercício, teste, aula, atividade, exercício. Não dá para preencher as lacunas do nosso aluno de qualquer maneira, não é? Então, e como é que isso reflete? Toda hora uma atividade nova, toda hora uma atividade nova, todo dia uma atividade nova, todo dia uma atividade nova. Gente, isso pode funcionar para algumas pessoas, tá? Tudo bem. Todo dia uma atividade nova. Mas para outras pessoas isso não funciona. Ele precisa revisitar a atividade do dia anterior, principalmente se ele errou. Principalmente se ele não teve autonomia para fazer sozinho, principalmente se ele não conseguiu fazer sozinho ou se ele teve erro na execução. Precisa revisitar para acertar. Não adianta ele entregar uma atividade hoje que ele fez mais ou menos, ele acertou ali 50% da atividade, aí amanhã é outra atividade diferente. E aqueles outros 50% que ele não aprendeu, fica sem aprender. Fica aí mais uma lacuna na conta do aluno que vai cair no colo dele depois, quando ele quiser entrar numa faculdade.